Beleza, pessoal? Bom, então o que a gente vai fazer agora são os exercícios dessas aulas 14 e 15, né, de ligação iônica, que estão na página 250 da apostila 2, tudo bem? Então, se você não está com a apostila aí, pausa o vídeo, abre a apostila na página 250 e aí libera o vídeo para a gente fazer os exercícios juntos, tá bom? Então vamos lá, os exercícios são bem simples e vai usar tudo aquilo que a gente discutiu agora há pouco. Primeiro exercício. Um produto polivitamínico contém em sua composição os seguintes íons. Tem cátion, do potássio, do ferro, do cromo, do cloreto, tem ânions também, enfim. Sabendo que os compostos iônicos são resultantes da combinação entre cátions e ânions, foi o que a gente viu, né? Sempre tem um que perde elétron, cátion, e um que ganha um elétron, ânion, aí inverte as cargas. Formando as substâncias em que a carga total é igual a zero, escreva as fórmulas dos compostos iônicos a seguir. Então vamos lá. O número 1, letra A. Iodeto de potássio. Então eu tenho que pegar o potássio junto com o iodeto. Lembrando que o positivo vem sempre primeiro e o negativo vem depois. Eu estou fazendo essa observação porque o nome vem contrário. Ele colocou iodeto primeiro. Se vocês olharem aí, o iodeto é o negativo. E o potássio é depois, no fim do nome, e o potássio é o positivo. Mas a nomenclatura a gente vai discutir mais pra frente, tá bom? Por enquanto a gente tem que entender a formação da estrutura. Então eu vou pegar o iodeto e o potássio. O potássio é o K+, então por isso que eu vou colocar ele primeiro, K+. E o iodeto, é só colocar aqui, ó, ânion e iodeto, é o I menos. Como que eu produzo essa estrutura? A gente inverte as cargas para encontrar os índices. Só lembrando se dá para simplificar as cargas antes de inverter. Não dá para simplificar um com um porque já está simplificado ao máximo. E aí vem um para cá, um para lá. O 1 a gente nunca demonstra, então ficaria K1, né? O 1 desse veio para cá, só que eu não preciso colocar. E a carga 1 do potássio vai para o iodo. Só que não precisa pôr 1. Então fica KI. O 1 não coloca, tá, pessoal? A gente omite o 1. Letra B. Na letra B, ele quer que a gente produza a fórmula do iodeto de ferro 3. Então, é o iodeto de novo, só que agora o meu cátion vai ser o ferro 3. Procura o cátion ferro 3 aí, ó. É o segundo. Ele tem carga mais 2. Na verdade, ele pediu ferro 2, né? Desculpa, pessoal. Então, é o ferro 2. Então, é o Fe mais 2, junto com o I menos 1. É que o ferro tem duas versões de cátion, tá? Tem um mais 2 e um mais 3. Oh, mas o processo é o mesmo, ó. Inverte as cargas para encontrar os índices. As cargas poderiam ser canceladas antes de inverter? Não. Então já inverte direto. E quem for carga 1 vai virar índice 1, só que a gente não coloca. Então vai ficar Fe, ele vai receber a carga do I, que é 1, então não coloca nada. E o I vai receber a carga do Fe, que é 2. Então Fe e 2. Tudo bem? Tranquilo, hein? Só inverter as cargas. O que era a carga de um vira índice do outro. E não leva o sinal de mais ou de menos. E se puder simplificar, simplifica. Letra C. Na letra C, ele quer o cloreto de cromo 3. Então agora eu vou mudar. Agora é o cromo 3. Professor, por que você vai colocar o cromo 3 primeiro, se ele vem no final do nome? Porque ele é o positivo. O positivo sempre vem primeiro. Então é o cromo 3, é só pegar aí ele, a carga dele está aí na apostila, junto com o cloreto. Vamos buscar o cloreto aqui, olha lá, ânion cloreto. É o Cl-. É o Cl- ou menos 1, tá? Colocar menos ou menos 1 dá no mesmo. E aí, mesma coisa, não dá para simplificar as cargas, já está simplificado. Então agora eu simplesmente inverto. O que era a carga de um vira índice do outro. O que é a carga do outro vira índice do 1. Então vai ficar o quê? Vai ficar Cr, vai receber qual índice aqui? 1. Então eu não coloco nada. E aí eu coloco Cl, que vai receber qual índice? O 3. Aí, ó, CrCl3. Tranquilo, hein? Muito fácil. Beleza. Letra D. Na letra D, ele quer que a gente produza a fórmula do sulfato de potássio. Então, eu vou pegar o sulfato e o potássio. O potássio eu já tinha até utilizado. É aqui, ó. É o K+, ou K+1. E o sulfato é o último. Olha lá, ele é o SO4 menos 2. Não tem problema
ter dois elementos aqui, pessoal. Tem alguns ânions, inclusive até cátions, que são formados por grupamentos de átomos, mas não tem problema nenhum. Eu vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo para todo mundo. Então dá para simplificar as cargas? Não dá. 1 já é o número 1, né? Então não tem como simplificar. Então vou inverter as cargas para se transformar em índice. Então vai ficar, o K vai receber o 2, vou colocar aqui embaixo, ó. Vai ficar K2 e o SO4 vai receber o 1. O 1 a gente não representa, mas se fosse um número diferente de 1, se fosse o 3, por exemplo, ficaria 4 e 3 aqui, ficaria estranho, ia aparecer 43, né? Então a gente coloca um parênteses e a carga lá fora, tá? É como se fosse assim, ó. O SO4 inteiro está recebendo o índice 1, só que o índice 1 a gente não coloca. Então, nesse caso, eu não vou colocar o parênteses e o índice lá fora. Então, toda vez que eu tiver um ânion que tem vários elementos e ele vai receber um índice, eu coloco esse índice fora do parênteses. Mas como é o número 1, deixa K2 SO4 mesmo. Tudo bem? Aí é obrigação minha saber que tem um índice 1 ali. Letra E. Na letra E, eu tenho o sulfato de ferro 2. Agora é o sulfato, só que com ferro 2. Então vai ser Fe, que é o ferro 2, com o sulfato, que é o SO4-2. Olha lá, ó, esse vai ser o primeiro caso em que eu vou conseguir cancelar. Dá para simplificar esse com esse, dá para dividir os dois por 2. Então o que era mais 2 fica mais 1, o que era menos 2 fica menos 1. Aí inverte 1 para cá, 1 para lá, ele fica FeSO4. Então tá vendo? Eu não inverti o 2 para cá e o 2 para lá, porque eu simplifiquei. Então como eu simplifiquei, o que eu inverti foi o 1 e o 1 aqui também, por isso que ficou FeSO4. E o último, letra F. A letra F, ele quer o óxido de cromo 3. O ânion óxido, ele deu aí também, é o O-2. E o cromo é o 3. Então vai ficar o cromo 3 com o óxido, que é o -2. Sempre o positivo primeiro e o negativo depois. Dá para simplificar o 3 com 2? Não dá. Então eu já inverto. Inverte 1 para cá, 1 para lá. Vai ficar o quê? Vamos fazer aqui, ó. Vai ficar o Cr, que vai receber o 2. E o O, que vai receber o índice 3. Então, Cr2, O3. Tudo bem, pessoal? Então, é só inverter as cargas para encontrar os índices. Se o índice for 1, eu não coloco, eu deixo omisso, tá? Fica implícito. E se puder cancelar, cancele, simplifique antes de inverter, tá bom? Maravilha. Então, agora a gente vai fazer o exercício 2. Então, vamos fazer o exercício 2, pessoal. O que fala aí o exercício 2? A seguir, temos alguns elementos do segundo e terceiro períodos da tabela periódica. A combinação dos elementos mostrados, dos 2 a 2, forma 4 compostos iônicos. Com esses dados, escreva a fórmula dos compostos formados pela combinação do sódio com flúor, sódio com oxigênio, magnésio com flúor, magnésio com oxigênio. Bom, agora ele quer que eu tente descobrir a carga dos elementos. Eu vou fazer isso, tá? Então é sódio, flúor, magnésio, oxigênio. São esses elementos que eu vou precisar descobrir a carga. Então vamos lá. O sódio, ele está onde aí nessa tabela? Ele está na primeira coluna. Então ele está no terceiro período, mas na primeira coluna. Quem está na primeira coluna tem um elétron na última camada. E quem tem um elétron na última camada prefere perder esse elétron e ficar com a camada anterior completa, com 8, do que ganhar 7. Por isso que o sódio tem a tendência de perder um elétron e adquirir carga mais 1. O magnésio, vamos ver o magnésio aí, ó, tá logo do lado do sódio. O magnésio está na coluna 2A. Quem está na coluna 2A tem 2 elétrons na camada de valência. Qual que é a estratégia mais fácil para ele ficar com 8? Ele poderia ganhar 6 elétrons, só que é muito mais rápido para ele perder esses 2 elétrons e aí ele fica com a penúltima camada completa, com 8. Então, ele perde 2 elétrons. Quem perde 2 elétrons perde 2 partículas negativas, por isso que ele adquire carga mais 2. O próximo é o O. O O está lá do outro lado, ó, da tabela. O O está no 16º grupo da tabela, 16º grupo, ou seja, família 6A. Na família 6A, os elementos têm 6 elétrons na camada de valência. Qual que é a melhor estratégia para ficar com 8?
Perder os 6 elétrons, igual esses estavam fazendo? Não, né? O mais rápido seria ganhar 2. Ele já tem quase 8, ele já tem 6 elétrons. Então seria mais rápido ganhar 2 elétrons para ficar com 8. Então agora ele vai ganhar e não perder elétron. Por isso que quem ganha elétron fica negativo. E no caso do oxigênio fica negativo 2 unidades, porque ele ganhou 2 elétrons, ou ele tem a tendência de ganhar 2 elétrons. E o último elemento aí é o flúor, o F, que está um grupo depois do oxigênio, que é o 17º grupo, que era antigamente chamado de família 7A, a família dos halogênios. Quem está na família 7A tem 7 elétrons na camada de valência. Portanto, a tendência é que eu ganhe um elétron com mais um elétron, juntando com os 7 que eu já tenho, eu fico com 8. Quando eu tenho a tendência de ganhar um elétron, eu tenho a tendência de adquirir carga menos 1. Pronto, agora eu já descobri quais são as cargas prováveis das minhas espécies e vou uni-las aí, ó. Vou fazer as uniões que ele propôs aí, ó, nesse espaço que eu tenho aqui. Então ele quer primeiro que eu junte o sódio com o flúor. O sódio é o Na. O flúor é o F. E se eu juntar esse com esse, que composto que fica? Dá para simplificar as cargas? Não dá, já está simplificado. Então, invertendo as cargas, vai virar o Na1F1. Só que a gente não coloca o 1. Não coloca Na1F1, isso é errado. Então, quando o índice for 1, a gente deixa implícito. Próxima combinação é sódio com oxigênio. O sódio eu já usei aqui, só que agora eu quero combinar com o oxigênio. E o oxigênio é o menos 2. Dá para simplificar as cargas? Não. Então eu inverto logo de cara. Então 1 vai para lá, o 2 vem para cá. Como que fica essa fórmula? Na, ó, a carga do oxigênio vai virar índice do sódio, só que é só o número, hein? Não desce o menos 2, esquece do sinal. E o 1 vai para o oxigênio, só que eu não vou colocar O1, porque a gente omite o 1, né? Então ficou Na2O. Não esqueçam de colocar sempre o positivo primeiro e o negativo depois. Essa é a fórmula de um composto iônico. Positivo primeiro, negativo em segundo, tá bom? Não pode alterar essa ordem. Beleza. A próxima combinação, magnésio com flúor. Mg, a carga do Mg aqui, ó, mais 2, né? Coluna 2A, junto com o flúor, que é o F menos 1. Não tem como simplificar as cargas. Tomei cuidado para colocar o positivo primeiro, o negativo depois. Então já vou inverter as cargas. Já está tudo certo mesmo. Então o Mg vai receber o número 1 e o F vai receber o número 2. Então vai ficar Mg, F2. Beleza? Então não coloca o 1 ali, tá? E a última combinação é magnésio com oxigênio. Então agora é o magnésio, o Mg, que a gente já viu que é mais 2, e o oxigênio, que é menos 2. Tudo bem? Olha, coloquei o positivo primeiro, o negativo depois, parece que está tudo certo. Mas aqui dá para fazer o quê? Dá para simplificar as cargas. Os dois são múltiplos de 2, né? Então, se eu simplificar, fica mais 1, menos 1. Então, eu vou inverter 1 para cá, 1 para lá, né? Que é o simplificado, e vai ficar MgO. Como ficou 1 para o Mg e 1 para o oxigênio, eu não preciso colocar nada ali, então fica MgO. Beleza, pessoal? Então, o processo foi o mesmo. Determinamos as cargas, colocamos as cargas, invertemos. Se for o número 1, não coloca nada no índice. E tomamos cuidado de simplificar sempre que possível. Maravilha? Beleza, hein? O que a gente vai fazer agora é o exercício 3. Vamos lá, pessoal. Exercício 3, então. Vamos ler juntos aí. Os compostos iônicos no nosso dia a dia são utilizados de várias maneiras. Observe a tabela a seguir. Tem o flúor, o alumínio, o enxofre, o cálcio, o número atômico de cada um deles, coloquei aqui já, tá? E a descrição, o uso do íon aí está descrito nessa tabela. Escreva a fórmula do composto resultante da combinação entre CaIF, Al e SCaS. Bom, primeiro eu preciso saber qual é a carga de cada uma dessas espécies químicas. Será que vai ser positivo, negativo, flúor? Puxa vida, não sei, aqui não tem dica nenhuma, na tabela não tem isso. A única coisa que ele me deu na tabela é o número atômico. Mas com o número atômico,
eu posso fazer distribuição eletrônica. Se o flúor no estado fundamental tem 9 prótons, é porque ele tem 9 elétrons. Distribuindo, fazendo a distribuição eletrônica dele, eu sei quantos elétrons ele tem na camada de valência. Aí eu sei qual é a carga provável dele. Então vamos lá, ó. Vou distribuir 9 elétrons. Pega o diagrama de Linus Pauling e segue o diagrama até chegar em 9. 1s2, 2s2, 2p, ó. Eu tenho que terminar com 9. Já tem quantos? 2, 4. Já tem 4 elétrons. Falta mais 5. Então eu não vou colocar 2p6, vou colocar 2p5. Por que você fez isso, professor? Bom, daqui a pouco a gente discute isso, tá? Vamos fazer do alumínio aqui. Tem 13, número atômico 13. Então vamos lá, vamos fazer a distribuição eletrônica para chegar em 13. 1s2, 2s2, 2p6. Até aqui eu cheguei em 10. Então vamos continuar. 3s2, 12, hein? Já tem 12, falta mais um. Por isso que o próximo, que é o 3p6, eu vou colocar 3p1. Aí ficou na última camada aqui com 3 elétrons. Aí ficou, ó, 2, 4, 10, 12, 13. Tá bom? Então vamos fazer para o enxofre. Vai andar um pouquinho mais porque ele tem 16 elétrons. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Até aqui deram 10 elétrons. Então vamos continuar. 3s2, então já tem 12, falta mais 4. Então o próximo subnível, que seria o 3p6, vai ficar 3p4. Aí fica 2 com 2, 4, com 6, 10. Com 2, 12, com 4, 16. Tá bom? Distribuímos os 16 elétrons. E o cálcio eu vou andar um pouquinho mais porque ele tem 20 elétrons. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Até aqui eu distribuí 10 elétrons. Então vamos continuar. 3s2, 3p6. Até aqui deu 18 elétrons. Então eu vou terminar aqui embaixo, ó. O próximo subnível é 4s2. E aí totaliza os 20, ó. 2 com 2 com 6 dá 10. 2 com 2 com 6 dá mais 10. Então 20 elétrons. Professor, por que você fez isso? Porque agora a gente analisa a camada de valência e vê se o cara está precisando perder ou ganhar elétrons. Vamos olhar o primeiro, o F. Qual que é a maior camada dele? A maior camada dele é a segunda. E tem quantos elétrons nela? Bom, tem 2 aqui, com 5 aqui, tem 7 elétrons nela. Qual que seria a melhor estratégia para ele? Perder esses 7 elétrons? Óbvio que não, ele já tem 7, falta só mais um. Então a tendência é que ele ganhe um elétron. Por isso que quando ele adquirir carga, ele vai adquirir carga menos 1, porque a tendência é que ele ganhe um elétron. Tudo bem? Porque ele já tem 7 na última camada. Vamos olhar o alumínio. A maior camada do alumínio, ó, tem primeira, segunda, terceira. É a terceira camada. Quantos elétrons tem na terceira camada? 2 mais 1, né? 2 mais 1, 3. Então qual que é a estratégia dele? Se ele quiser 8, ele tem duas possibilidades. Como ele já tem 3 elétrons na última camada, ele pode ganhar 5. Se ele tem 3 e ganhar 5, ele fica com 8. Mas se ele eliminar esses 3 elétrons, a última camada passa a ser a segunda. E aí ele já fica com 8. Então ele vai tender a perder esses elétrons aqui, porque fica mais rápido para ele adquirir e ficar com a última com 8. Aí a última passa a ser a segunda. E quem perde 3 elétrons adquire carga mais 3. Então essa é a carga provável do alumínio. Beleza. Vou fazer a mesma coisa para o enxofre. Vamos lá, ó. Ele tem a primeira, a segunda e a terceira camada. Então a maior camada é a terceira. Quantos elétrons tem na maior camada? Tem 2 mais 4, 6. Então já tem 6 elétrons na última camada. Se ele perder esses 6 elétrons, a última camada passa a ser a segunda com 8. Daria certo? Daria, mas não é a estratégia mais viável. Como ele já tem 6 elétrons, é mais rápido ele ganhar 2 do que perder 6. Então ele não vai querer perder os elétrons, ele vai querer ganhar 2, por isso que ele adquire carga menos 2. E o último aqui, ó, o cálcio, ele tem a primeira, segunda, terceira, apareceu a quarta camada aqui, ó. Então a maior camada dele é a camada 4, é a quarta camada. E quantos elétrons tem na última camada dele? Só 2, só esses 2 aqui. Por isso que a tendência desse cara é perder esses 2 elétrons, aí ele fica com a terceira camada, aí a terceira camada passa a ser a última, né? Se não tiver a quarta camada, a última é essa. E aí ele fica com 2 mais 6, 8 elétrons na última camada. Se ele tem a tendência de perder 2 elétrons,
a carga provável dele é Ca mais 2. Tudo bem? O que eu vou fazer agora é juntar esses elementos e formar as estruturas que foram propostas aí, ó. Vou fazer nesse cantinho aqui, tá? Então, na letra A primeira união que ele quer que eu faça é entre o Ca, qual que é a carga do Ca? Mais 2, e o F, qual que é a carga do F? Menos 1. Dá para cancelar as cargas? Não. Então eu já inverto, ó. Inverte a carga de um para virar índice do outro. Que estrutura que vai virar aqui, ó? O Ca recebe 1, o 1 a gente não coloca, e o F vai receber o índice 2. CaF2. Tá aí, ó, a resposta da letra A. Beleza? Letra B. Na letra B eu quero juntar o AL com o S. O AL tem carga provável mais 3. E o S tem carga provável menos 2. Acabamos de ver aqui, ó. Dá para simplificar 3 com 2? Não dá. Portanto, eu já vou inverter as cargas para elas se transformarem em índice. Então, o que vira aqui, pessoal? O AL vai receber o índice 2. AL2. E o S vai receber o índice 3. AL2, S3. Perdão, 3. Tá aí a resposta da letra B. AL2, S3. Beleza? E a letra C e última desse exercício, ele quer que eu combine o Ca com o S. Simples, ó. O Ca tem carga mais 2, tá aqui. E o S tem carga menos 2, tá aqui. S menos 2. Dá para inverter as cargas sem simplificar? Não, peraí. Tem que simplificar, porque os dois são múltiplos de 2. Então simplifica, aí fica 1 e 1. Aí você vai inverter 1 para os dois lados, só que 1 a gente não coloca. Então fica CaS. Então veio 1 do cálcio, 1 do enxofre, só que o 1 a gente não representa. Então ficou o CaS. Tudo bem? Maravilha? Beleza. Pessoal, eu vou aproveitar, nem vou apagar o quadro aqui, eu vou aproveitar para a gente já fazer o exercício 4, que é um exercício teórico, e aí a gente vai discutindo aqui as possibilidades. Então o que fala o exercício 4? Em um composto iônico, os íons se organizam de modo a maximizar a atração entre os íons de cargas de sinais opostos e minimizar a repulsão entre os íons de mesmo sinal. A estrutura formada é uma rede, um retículo organizado, cristalino de íons. Daí o nome de retículo cristalino, iônico. Observe a representação genérica da estrutura microscópica de um composto iônico, do retículo cristalino iônico, e responda as perguntas a seguir. Então tá aí o desenho bem parecido com o do vídeo anterior, tá? Letra A. Que estado físico essa estrutura sugere? Por quê? Bom, essas bolinhas não estão todas juntinhas. Qual é o estado físico que as bolinhas estão todas juntinhas, atraídas, bem compactadas? É o sólido. Então, pelo desenho está mostrando uma alta compactação dessas estruturas, esse cara provavelmente está no estado sólido, porque no estado líquido já está mais afastado as moléculas e no gasoso elas estão muito afastadas e em movimento constante. Então aqui elas estão muito juntas e muito fixas, quase sem movimento. Isso é característica do estado sólido. Então a letra A tranquila, né? Letra B. Os compostos iônicos apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Observe a representação esquemática da fusão de um composto iônico e elabore uma explicação para essa propriedade. Vamos lá. Por que eles apresentam altas temperaturas de fusão e ebulição? No estado sólido, os íons positivos e negativos não estão todos juntinhos? Se eu simplesmente oferecer uma energia pequena e tentar separá-los, às vezes eles até separam. Mas como a energia que eu coloquei ali foi tão pequenininha e eles têm cargas opostas, eles voltam a se unir. Então, para ter certeza que eu vou conseguir separá-los, eu vou ter que oferecer muita energia. Muita energia para os íons ficarem, além de livres, em movimento constante. Aí dificulta a reaproximação deles. Por isso que temperaturas baixas não conseguem separar efetivamente esses íons. A separação efetiva só acontece em temperaturas altas. Então a resposta desse é: os compostos iônicos têm temperaturas de ebulição altas, ou de fusão altas, porque a gente só consegue separar efetivamente os íons do retículo cristalino se tiver bastante energia. Se tiver pouca energia, ou seja, se a temperatura for baixa, eles até tentam separar, mas não conseguem. Tudo bem? Então o problema todo está no fato dos íons terem cargas opostas. E eu tenho que dar um jeito de evitar que eles voltem a se unir. Tá bom? Senão não derrete. Lembra que para sair do estado sólido e para o estado líquido, eles têm que se afastar um pouquinho. E eu só garanto esse afastamento se tiver bastante energia. Tá bom? Então em temperaturas baixas esse afastamento não acontece.
só em temperaturas altas. Por isso que ele só derrete, ou seja, ele só vira líquido em temperaturas altas. É onde a gente consegue efetivamente afastar os íons. Essa é a letra B. Letra C. De modo simplificado, podemos definir corrente elétrica como um fluxo ordenado de cargas. Logo, as condições básicas para que uma substância conduza a corrente elétrica são a existência de cargas e a capacidade de movimentação dessas mesmas cargas. Resumindo, um composto iônico só conduz corrente elétrica se tiver cargas, eles têm. Todo composto iônico tem um íon positivo e um negativo. Mas essas cargas têm que ter capacidade de se movimentar, ou seja, tem que ter cargas livres. Então não adianta ter íons no retículo cristalino. Esses íons precisam estar em movimento, ou seja, eu não posso ter íons fixos. Tem que ter íons livres. Em um composto iônico, cargas é o que não falta. Ele é constituído de cátions e ânions. Entretanto, é um fato experimental que compostos iônicos não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Elabore uma justificativa para essa constatação. Acabei de falar. As cargas existem, mas elas não estão livres no estado sólido. Elas estão livres no estado líquido ou em meio aquoso, que é quando acaba o retículo cristalino e os íons ficam soltos. Mas no estado sólido, essas cargas que existem estão fixas. E aí não tem condução. Eu preciso ter cargas livres. Tudo bem? Então, por isso que não conduz no estado sólido. Os íons que existem não estão livres. Letra D. Os compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando estão fundidos, ou seja, no estado líquido, e quando estão dissolvidos em água. Observe o esquema e elabore uma justificativa para essas constatações. De novo, eu vou explicar a mesma coisa. Eu expliquei na letra C, vou explicar agora na letra D. Por que quando derretidos, fundidos ou em meio aquoso, eles conduzem a eletricidade? Porque tanto o processo de derretimento quanto o processo de dissolução, mistura com água, faz com que os íons do retículo cristalino, que estavam inicialmente fixos, passem a ser íons livres. Eles ficam livres, eles não voltam a se unir. A água impede com que o cátion e o ânion se unem de novo, se atraem, e a temperatura elevada da fusão também impede com que esses íons se atraiam de volta. Portanto, os íons livres permitem a condução de eletricidade, tudo bem? O que não acontece no estado sólido, tá bom? Maravilha! Vamos aproveitar então a brincadeira aí e encerrar os exercícios. O exercício 5 é muito simples. Observe o rótulo da embalagem. Está escrito aí, sal líquido 250 ml. Então, uma embalagem de sal líquido. O que está incorreto no rótulo dessa embalagem? Pessoal, sal é um composto iônico. E nas condições ambiente não existe sal líquido, porque compostos iônicos apresentam altos pontos de fusão e ebulição. Ou seja, nas condições ambiente eles são sólidos. O que pode ter aqui nessa garrafa, nesse frasco, é sal dissolvido em água. É diferente, tá? Por isso que existe símbolo para líquido, L, e existe símbolo para em meio aquoso, que é o AQ. Então, provavelmente aqui tem sal em meio aquoso, ou seja, dissolvido em água. Sal líquido é o sal que era sólido, eu elevei ao máximo a temperatura dele até ele derreter sozinho, sem água. E não é o que está acontecendo aqui. Inclusive, se tivesse na temperatura de fusão, eu não conseguiria nem pegar esse frasco, porque a temperatura de fusão do sal é muito alta, um composto iônico. Nem o frasco aguentaria um sal derretido dentro dele, ia detonar o frasco. Então não tem sal líquido. Quer dizer, tem, mas não em condições normais. Eu teria que derretê-lo a temperaturas super altas. O que tem aqui é provavelmente sal em meio aquoso. Então esse é o erro, tá? Vamos trocar aí sal líquido por sal em solução aquosa ou em meio aquoso. Tá joia? Maravilha, gente. Com isso a gente encerrou essa primeira parte de ligações iônicas e aí a gente vai no próximo vídeo trabalhar com as ligações covalentes. Maravilha? Muito obrigado, até a próxima.